Oi. Boa noite. Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, gente. Para mim é uma oportunidade, é uma honra ter a oportunidade de estar aqui com vocês, ministrando essa matéria. Como Poliana falou, eu sou professora da Escola de Paz e é uma honra muito grande ser professora dessa escola. Sabemos que todos nós estamos aprendendo, amém? É a velha história, né? Ser pai não vem com nenhuma receita pronta, é algo que a gente aprende mesmo na prática. E Deus nos deu essa oportunidade, né? Meu nome é Késia, para quem não me conhece. Sou casada com Vinícius, aquele homem bonito que está ali, ó. Nós temos 2 filhos, Letícia e Lucas, que são bem diferentes na personalidade, né? Letícia é uma menina mais quieta, mais tranquila, mais sossegada. Lucas é intenso, né? Ele é daqueles meninos que expressa bastante as emoções, e ele foi uma das motivações para mim estudar sobre emoções, né? Ele é realmente assim uma criança bem intensa, que nos ensina bastante a lidar com as nossas emoções e a lidar com as dele também, né? E eu dou graças a Deus porque os dois têm nos ensinado, né? Têm nos amadurecido, têm nos tornado pessoas melhores, né? Nós somos gratos a Deus pela oportunidade tão única de sermos pais deles dois, né? Então, como vocês sabem, a minha matéria é gerenciando as emoções. E quem aqui vivencia emoções, gente? Quem aqui tem alguma história para contar? Eu acredito que se eu for dar um microfone para você, você tem alguma coisa para contar sobre emoções, né? Então, eu acredito que é uma matéria que vai de encontro com a necessidade de cada um da gente, né? Porque nós vivenciamos emoções todos os dias, e o objetivo dessa matéria, irmãos, não é lhe deixar sem emoções, ok? A partir de hoje, nossa, não vou sentir mais emoções, né? Nossa casa vai ser tranquila, né? Não vai ter mais menino sentindo raiva, não vai ter mais menino sentindo medo, não. Na verdade, o intuito dessa matéria é lhe dar ferramentas práticas de como lidar de forma mais assertiva com as emoções. Amém? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender sobre gerenciar emoções é que gerenciar não significa negar nossas emoções. Se a gente negar as emoções, na verdade, isso vai fazer mais mal do que bem para a gente. Então, gerenciar não é dizer, eu não tenho emoções. Eu estou passando por uma situação desafiadora, eu estou passando por uma situação que está mexendo comigo, e eu digo, não, mas eu não estou sentindo isso. Isso não é gerenciar, isso é negar. Outra coisa também que gerenciar não é eu eliminar as emoções da minha vida. Uau, eu agora fiz o rema, eu agora sou da fé, e eu não sinto mais medo. Nossa, não, eu sou um ser espiritual, eu não sinto mais raiva, né? Não é eliminar as emoções. Na verdade, gente, nós não temos como eliminar as emoções das nossas vidas. Nós fomos feitos por Deus, um ser trino. Nós somos um espírito, como Kenneth Hagin nos ensina, né? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de Deus, para a vinda de Jesus. Então, nós exercemos o domínio através do nosso espírito. Diga assim, eu exerço o domínio através do meu espírito. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus é o quê? Diga assim, Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então, se Deus é espírito e eu sou a imagem e semelhança de Deus, o que eu sou? Nossa. Se Deus é espírito e eu fui feito a imagem e semelhança dele, o que eu sou? Você tem certeza disso? Amém? Nós somos um espírito. E é exatamente no espírito que nós possuímos a natureza de Deus, a essência de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:22 que o fruto do espírito é o quê? O amor, a longanimidade, a bondade, a fé, o domínio próprio. E isso vem de onde? Do nosso espírito. Por quê? Porque é a nossa essência. Isso está dentro de nós. Mas existe também uma alma. Amém? E é exatamente nessa alma que vai estar o quê? As nossas emoções. E que nós vamos precisar lidar todos os dias. Então, como eu estava falando para você, não é porque eu sou um ser espiritual, não é porque eu sou uma pessoa da fé, que eu não vou vivenciar emoções. As emoções vão estar presentes. Por quê? Porque isso fazem parte da minha composição como ser humano. E diga assim, tá tudo bem. Deus nos fez assim porque nós precisamos ser assim. Não é o espírito que está conectado diretamente com o corpo. Nós somos um ser trino. E a Bíblia diz, eu queria que o pessoal colocasse a primeira imagem do slide. Eu trouxe um slide aqui para facilitar a visualização para você. Porque quando a gente junta a nossa composição, isso daqui forma o ser humano, né? O espírito, a alma e o corpo. E às vezes é muito comum a gente querer dividir, né? A gente querer separar, dizer, não, isso daqui é o corpo que está fazendo. Essa atitude, né, foi o corpo que fez. Ah, não, isso daqui foi a alma. Isso aqui é uma coisa da alma, é somente um pensamento, é somente uma emoção. Ah, não, isso daqui realmente é do meu espírito. Mas, irmãos, nós somos um ser trino, nós somos um conjunto. E nós não temos como ficar separando. Todas as coisas, elas se movimentam em conjunto. A partir do momento que eu decido andar em amor, a partir do momento que eu decido andar em paciência com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, isso está vindo de onde? Está vindo do meu espírito. E isso vai influenciar o quê? A minha alma, que automaticamente vai refletir aonde? Nas minhas ações, nas minhas atitudes. Então, eu não tenho como separar. Lá em Provérbios 20, 27, se vocês quiserem abrir. Diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Diga, o espírito é a lâmpada do Senhor. O que é que você entende por lâmpada? O que é que você entende por lâmpada? Luz, direção, iluminação. Então, é exatamente no Espírito que a gente vai receber iluminação e direção para a gente conseguir gerenciar o quê? As nossas emoções. Olhe para o seu irmão e diga assim, é de dentro para fora. Isso é uma das coisas principais que a gente precisa entender hoje. Eu não gerencio as emoções, gente, de fora para dentro. É de dentro para fora. Por quê? Porque eu preciso da inspiração de Deus. Certo? Então, só para reforçar, dominar não quer dizer que vamos ficar sem emoções. O ser humano, como eu falei, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que o homem foi criado para o domínio. E esse domínio, irmãos, não está ligado a eu dominar o outro, mas eu dominar a mim mesmo. O domínio, a liderança que Deus nos deu, começa exatamente em eu exercer o domínio sobre mim. Sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu penso.
sobre aquilo que eu acredito. Isso é o quê? Eu exercer o domínio. A partir do momento que eu exerço o domínio sobre mim, eu vou conseguir ser uma influência para as outras pessoas que estão comigo. A gente aqui está falando sobre gerenciamento das emoções em família, certo? Então, quando eu recebo essa inspiração de Deus, quando eu decido exercer o domínio sobre mim, eu vou ser naturalmente uma influência dentro de casa, uma inspiração dentro de casa, uma inspiração para os meus filhos. E lá em Provérbios 16:32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aqui ele está falando o quê? Sobre controle. Ele não está falando sobre a pessoa sem emoção, a pessoa que não sente emoção. Ele está dizendo a pessoa que sente e sabe se controlar. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, se vocês puderem abrir. Estou abrindo aqui somente esses versículos para reforçar aquilo que eu estou falando com vocês sobre gerenciamento. Amém? Efésios capítulo 22 ao 27 diz assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Vocês percebem que sempre tem no versículo indicações de ações que a gente precisa fazer? Deixem a mentira, livrem-se da sua antiga natureza, exerça o controle sobre suas emoções. Então, sempre está ligado ao quê? A gente agir, a gente fazer, a gente exercer o nosso domínio. Continuando, eu queria também que vocês abrissem, ainda continuando no versículo 16, diz assim: e não pequem ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Conseguiram entender? Ele diz assim: e não pequem ao permitir que a ira o controle. Ele não está dizendo, não peque quando a ira aparecer. Ele diz, a ira vai aparecer em algum momento. A raiva você vai ter. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa pecar, não. Você não precisa deixar que a ira controle você. Ao invés disso, o que é que você tem que fazer? Você controlar ela. Aí ele diz, acalme a ira antes que o sol se ponha. Então diga assim, é possível? A ira vai aparecer, a raiva vai aparecer, a ansiedade vai aparecer, irmãos, mas é possível você controlar aquilo que você sente. Por quê? Porque você foi criado à semelhança de Deus e dentro de você existe a inspiração dele para isso. Existe a capacidade, existe a habilidade. Por mais que seja difícil para você, por mais que você olhe para a sua personalidade, por mais que você olhe para o seu contexto familiar e você diga assim, nossa, eu não consigo controlar essa ira. Nossa, mas é muito difícil para mim. Meu pai era assim, minha avó era assim. E eu nasci desse jeito, eu não consigo me controlar com relação a quando meu filho me irrita. Eu não consigo me controlar, eu simplesmente bato nele assim que ele faz. Eu não consigo conversar com meu filho. Irmãos, na sua força você não vai conseguir. Mas na força dele é possível. É o que eu falei, quando você exerce de dentro para fora, quando você busca inspiração em Deus, é possível. Por quê? Porque com Deus, irmãos, Deus não leva em consideração de onde você veio, de que família você veio. Por quê? Porque você veio dele. Deus é a nossa origem.
É dele que você nasceu de novo e é a partir dele que você passou a existir. Está dentro de nós o poder para isso, certo? E Salmos capítulo 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga assim: o choro pode durar uma noite. Olha para o seu irmão e diga assim: e pode, é? Diga assim: e pode chorar, é? A Bíblia está dizendo, gente, que o choro pode durar uma noite. Aí agora a minha pergunta para você é: por que quando o menino chora, a gente diz para ele engolir o choro? Tempo. É? Porque a gente diz que chorar é para gente frouxo. Sabe por que isso acontece? Porque a gente é criado dentro de uma cultura onde a gente não pode sentir as emoções. Porque às vezes a gente entende que o sentir é pecado. O sentir é errado. Mas, irmãos, o erro não está no sentir. O erro está em eu não controlar aquilo que eu estou sentindo. Simples assim. Então, quando a gente simplesmente diz para a criança não chorar, quando a gente diz para a criança não sentir raiva, quando a criança olha para você e diz assim: papai, eu estou com medo. E você diz: deixa de ser frouxo, menino. Você não está sentindo medo, coisa nenhuma. Nós, na verdade, estamos ensinando a criança a não expressar aquilo que ele está sentindo. Quando, na verdade, gente, uma das características das emoções é exatamente a expressão. Eu regulo a emoção, eu resolvo a emoção que eu estou sentindo quando eu me expresso. E chorar faz parte de eu regular as emoções. Você consegue entender isso? Eu tirei um texto, deixa eu ver aqui, que fala sobre essa questão do choro, que é o livro O Segredo das Crianças Felizes. Ele é escrito por um psiquiatra, um especialista, e ele diz assim: não chorar, na verdade, faz você ficar fechado, com tendência de viver no passado e sem contato com o presente. Cientistas descobriram que, quando uma pessoa chora, seu corpo libera substâncias químicas da família endorfina, que bloqueiam os receptores de dor e produzem uma anestesia curativa da angústia que a perda às vezes causa. Essa substância está presente em nossas próprias lágrimas. Palavra da salvação. Não é interessante? Então, quando a gente sente as emoções, ela não vem sozinha, ela vem junto com os hormônios, ela vem junto com um tanto de outras coisas que vai funcionar durante todo o nosso corpo. E quando eu não expresso essa emoção, eu acabo bloqueando aquilo que, na verdade, estava até me fazendo bem. Como, por exemplo, eu chorar. Então, não é que você agora, oh meu Deus do céu, era tudo que eu queria, porque realmente, irmãos, eu queria chorar, eu quero passar agora a noite chorando, o dia chorando também, né? Eu agora vou entrar no muro das lamentações, né? Não é, irmãos, mas existem circunstâncias, existem situações que vai simplesmente promover uma tristeza em nós. Eu choro, eu vou para os pés de Jesus, eu coloco lá toda a minha dor: Pai, eu estou sentindo isso daqui, eu estou triste, eu estou arrasada, mas, irmãos, depois eu olho para Jesus e digo: Pai, a minha força está em você, a minha segurança está em você, a minha confiança está em Ti. Glória a Deus. Então, o gerenciar está ligado exatamente a isso.
a eu ter consciência daquilo que eu sinto, a eu desenvolver a minha percepção. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Porque se eu estou sentindo algum medo, se eu estou sentindo alguma ansiedade, eu preciso trabalhar essa ansiedade em mim. Eu preciso me expor à palavra, eu preciso falar com Deus: Deus, este medo que eu estou sentindo, eu preciso me libertar desse medo, o que é que eu faço? Mas se eu fico negando, se eu fico escondendo, se eu fico tentando eliminar, irmãos, como é que eu vou dominar uma coisa que nem existe? Se a ansiedade está lá, eu preciso dar nome para isso. Eu não preciso ter medo de dizer que eu estou sentindo medo. Porque senão eu nunca vou tratar esse medo em mim. Então, quando a gente fala de gerenciamento, eu preciso entender que o gerenciamento das emoções começa exatamente com a consciência daquilo que eu sinto. E eu preciso entender, perceber quais são as coisas que eu estou sentindo. Então, quando a gente fala de gerenciamento das emoções, a gente precisa entender o que é gerenciamento, mas a gente precisa entender o que são emoções também. Se eu perguntar para você o que são emoções, o que é que você me responde? Preciso de ajuda. Alguém? Onde é que as emoções começam? Onde é que eu cato essas emoções, meu Deus? Né? Eu gosto de estudar muito sobre as emoções, porque isso era uma pergunta que eu fazia. De onde é que surgem as emoções? Aonde é que isso acontece? Então, emoções, gente, são programas de ações que são coordenadas pelo nosso cérebro. Elas começam no nosso cérebro e elas sempre vão nos colocar em movimento. No original, a palavra emoções vem de emovere, que significa exatamente mover, se movimentar. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente sente emoções, a gente se movimenta, a gente faz alguma coisa. Não sei, as mulheres, né? Quando vê uma barata, a tendência é o quê? É gritar, né? Se de repente um leão entrasse aqui, o que é que você ia fazer? Você não ia ficar sentado. Ia correr, ia subir no púlpito. Então, as emoções, ou você corre, ou você grita, ou você pula, ou você berra. Você vai fazer alguma coisa. Ou há também os que parem, né? Há pessoas que paralisam diante de um medo, diante de um obstáculo, simplesmente não fazem nada. Isso também é se mover, é você fazer alguma coisa. Então, as emoções, elas começam inicialmente no nosso cérebro. O nosso cérebro, eu queria que você colocasse aí, eu trouxe algumas imagens para facilitar, para a gente conseguir, né, absorver o conhecimento de hoje. E eu trouxe uma imagem aqui do cérebro, e cada parte do nosso cérebro tem uma função. E o cérebro é o quê? Faz parte do nosso corpo, certo? Cada partezinha colorida dessa tem uma função. Presta atenção. Produção motora da fala, intelecto, inibição, linguagem, visão, memória. Cada partezinha dessa é responsável por uma coisa. Então, se é a visão, está ali o lugar que é responsável por isso. Se é sensação, está um lugar que é responsável por isso. Se é audição, está lá. Como também a parte das emoções. Pode passar para o próximo slide. Então, existe uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala. Não é essa amígdala daqui, não, tá bom? Mas é uma amígdala daqui. E essa amígdala, ela é responsável por promover as emoções na nossa vida. E como é que isso acontece? Ela acontece com algum instinto, algum impulso, né? É algo instintivo, é algo que vem simplesmente de forma automática. E geralmente está ligado ao quê? Aos nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto cheiro, aquilo que eu toco. Né? Se você pegar numa coisa gosmenta, por exemplo, o que é que você vai fazer? Tem gente que vai sentir nojo.
Nojo é uma emoção. Tem pessoas que quando veem uma agulha, uma injeção, corre léguas. Por quê? Porque está vendo a emoção. E isso já vai gerar uma emoção do medo, do desespero. Né? Se uma pessoa chegar para você agora e te der um beliscão, o que é que você vai fazer? Você vai sentir a dor e você vai sentir raiva. A raiva é a emoção. Então, primariamente, as emoções começam no cérebro, no nosso corpo. Por algo que eu vejo, por algo que eu sinto, por algo que eu escuto, por algo externo, como também as emoções, elas podem acontecer por um estímulo interno. E aí é que está. Porque tanto pode ser promovido por algo que eu estou vendo externamente. A barata apareceu, né? E eu simplesmente sinto aquela emoção. Vocês já perceberam que eu não gosto de barata, né? Ela sempre está nos meus exemplos. Eu não tive experiências boas com barata, tá bom? Para mim foi um grande desafio matar uma barata um dia, mas eu consegui, viu, irmãos? Isso para mim, olha, é a vitória, não é não, meu amor? Sim. Então, as emoções, ela está ligada exatamente a um estímulo externo ou algum estímulo interno. E quando se trata do impulso primário, ele acontece na nossa mente, no nosso cérebro. Mas, irmãos, o nosso cérebro não é a nossa mente. O nosso cérebro, ele não é a nossa alma. A nossa alma é exatamente a parte invisível. Que é exatamente essa parte que às vezes a gente não sabe lidar. Às vezes a gente não sabe trabalhar com ela. Então eu criei aqui um fluxograma para a gente entender de forma bem prática a nossa mente. Por quê? Porque na nossa mente não existe somente as emoções. Lembra do que eu falei? Existe uma comunicação. Por exemplo, você vê alguma coisa, você sente a emoção e essa emoção vai fazer o quê? Vai gerar um pensamento. Aí esse pensamento começa a rodar na sua cabeça e esse pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. Eu sinto raiva de alguém, aí eu começo a pensar, nossa, mas pelo amor de Deus, Tadeu, né? Tadeu, pelo amor de Deus. Aí aquilo começa a gerar um sentimento de frustração, né? Por exemplo, nossa, eu fiquei frustrada agora. Aí depois eu começo esse sentimento vai gerar uma crença em mim. Eu vou começar a acreditar em alguma coisa. Irmãos, esse acreditar pode ser uma crença positiva ou uma crença negativa. E isso tudo vai gerar o quê? Um comportamento em mim. E esse comportamento acaba gerando outra comunicação, que vai gerar outra emoção, que vai gerar outro pensamento. E isso sempre é um ciclo na nossa vida. É por isso que eu falo da importância da gente trabalhar a nossa consciência. Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou acreditando. Porque se eu não trabalho minha consciência, isso fica rodando dentro de mim, sem eu perceber. Eu fico tendo atitudes também sem a minha percepção. E às vezes é exatamente esse comportamento que está afastando os meus filhos de mim, afastando a minha esposa de mim. Por quê? Porque são comportamentos que eu não tenho consciência. Às vezes eu fico me isolando. Por quê? Porque eu não estou percebendo o que eu sinto, eu não estou percebendo o que eu estou pensando. Então, a gente precisa trabalhar a nossa percepção, a nossa consciência diariamente, constantemente. Certo? Então, faz parte da nossa natureza, da natureza das emoções, como eu falei, expressar. Se a gente não se expressa, se a gente não conversa, gente, tem alguma coisa que não está te satisfazendo, tem alguma coisa que está te incomodando com teu esposo, com a tua esposa, se tem alguma coisa te incomodando com relação aos teus filhos, chega para conversar, chama para conversar. Se você percebe que teu filho está se isolando, se você percebe que o seu filho, uma coisa que é muito importante a gente como pai perceber, é que os nossos filhos, quanto mais novos,
menos eles vão se expressar de forma adequada. Há quem concorde comigo? Por que isso acontece? Porque assim como o nosso cérebro ele tem a parte que promove a emoção, como tem as outras partes que promovem todas as outras coisas, existe uma parte no nosso cérebro que também promove a inibição das ações, que promove o controle das emoções. Qual é essa parte? É exatamente essa parte aqui da frente, que se chama córtex pré-frontal. Eu trouxe até uma imagem também para vocês nunca vão esquecer disso daqui, tá? Olha só, presta atenção. Essa partezinha do nosso cérebro, pode passar para o próximo slide, olha pelo que ela é responsável, pelo controle do comportamento, pela atenção, pelo raciocínio e pelo planejamento. Vocês veem isso muito comum nas crianças? Criança de 4 anos, crianças de 5 anos. Não. E sabe por que isso acontece, gente? Porque o nosso cérebro, ele não nasce plenamente desenvolvido. Isso daqui é o desenvolvimento do cérebro. E uma das partes que mais demora a desenvolver é exatamente a parte da frente, que é o córtex pré-frontal. Então, você já consegue entender metade do caminho aqui, amém? Essa parte do cérebro, ele demora a desenvolver. A parte das emoções já vem bem pronta, né? A gente consegue perceber isso nas crianças. As crianças sentem muita raiva, sentem muito medo, sentem muita tristeza. Quando a criança fica frustrada, ela realmente fica frustrada. Por quê? Porque ela já está com as emoções, com essa parte do cérebro desenvolvida. Porém, existe outra parte do cérebro que a gente precisa desenvolver, que é exatamente esse, do controle do comportamento. E a forma que a gente desenvolve essa parte do cérebro é exatamente através do estímulo. Eu preciso estimular essa parte do meu cérebro. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar com a criança a questão da percepção das emoções, a questão de dar ferramentas para a criança, para ela lidar de forma adequada com aquilo que ela sente. Como eu falei para vocês, a gente tem um filho que ele é muito intenso. Quando ele sente raiva, né, ele sente muito. E a gente trabalha com ele a questão da disciplina, a questão da correção. Mas, irmãos, não adianta eu somente disciplinar ele e não dar a ele instruções de como agir quando a raiva aparecer de novo. Ele vivenciou uma situação na escola que ele se chateou com a menina, ele chutou a canela da menina, né? E a gente ensinou para ele, filho, não pode fazer isso, né? Sentir raiva, a gente pode. Agora, agir de forma inadequada com o outro, jamais, né? Então, você precisa perceber. A gente trabalha isso com ele. E é bem interessante porque ele vivenciou uma situação agora na escola, que ele chegou em casa me contando, eu disse, e aí, filho, como é que foi? Ele, foi tudo bem, mãe. Só que tinha uma menina que estava me irritando, mãe. Estava me irritando. E eu, Jesus, conto final. Né? E a menina estava me irritando, dizendo isso, dizendo aquilo outro. E eu disse, filho, o que é que tu fez? Aí ele, mãe, a minha cabeça ficou toda enrolada. Mãe, ficou tudo embaralhado. Eu respirei fundo e saí de perto, mãe. Eu digo, louvado seja o nome de Jesus, né? Aí eu disse, porque eu sempre ensino a ele, filho, ou você sai de perto, ou você chama um adulto e pede ajuda, né? Mas você percebe, você entende a importância da gente trabalhar a percepção das emoções dele? E eu fui conversando com ele e eu perguntei, filho, nesse momento que as emoções ficou tudo embaralhado, o que é que você estava sentindo? Eu estava com muita raiva, mãe, mas era muita raiva. Então, a gente precisa dialogar com os nossos filhos, a gente precisa conversar com os nossos filhos e trabalhar neles, assim como trabalhamos em nós, a nossa percepção também. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente simplesmente vai sentir a raiva, vai sentir as emoções e vai descontar até mesmo nos nossos filhos. E isso vai realmente gerar um ciclo vicioso. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Se você está sendo uma pessoa estourada, é bem provável que você esteja ensinando o seu filho a ser estourado também. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós.
Então, como eu falei para vocês, quanto menor for a criança, quanto mais nova a criança, menos habilidade ela vai ter para lidar com as emoções. E ela não faz isso porque quer. Repete comigo, diga assim: a criança não faz isso porque quer. É simplesmente porque ela não tem habilidade para fazer diferente. Ela não tem um cérebro que proporciona a ela um comportamento adequado. E nós, como pais, nós somos responsáveis por direcionar, por ensinar a criança exatamente esse caminho, direcioná-lo. Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas práticas, né, para conversar com vocês. Deixa eu só colocar aqui na sequência. Algumas atitudes importantes. Primeira coisa, que eu até já falei, primeiro, eu quero ter um lar mais em paz, eu quero conseguir lidar melhor com as minhas emoções. Comece em você. Comece cuidando de você. Para um pouco para você se perceber. Como é que está a minha qualidade de vida? Sabe, irmãos, que às vezes a nossa maior parte da irritação é um reflexo do cansaço que a gente está. Porque a gente está trabalhando demais, porque a gente está dormindo de menos, porque a gente não está tendo um tempo de qualidade para descansar, a gente não está tendo um tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, muitas vezes isso vai refletir eu me irritando, eu gritando. Por quê? Porque eu estou com o tanque vazio. Então, eu preciso primeiro parar e olhar para mim. O que é que está faltando em mim? Por que eu estou tão fora do controle? Por que eu não estou conseguindo controlar a raiva? Por que eu não estou conseguindo controlar a ansiedade? O que é que eu estou pensando? Aonde é que eu estou falhando? Às vezes, tudo que você precisa é parar um pouquinho e comer uma pipoca. Né? Às vezes, tudo que você precisa é sair um pouco. Vai para o parque da criança com os seus filhos. E a gente precisa desse autocuidado. A gente precisa conservar a nossa saúde mental. Um outro ponto que é muito importante. Dê espaço para o seu filho se expressar dentro de casa. É como eu falei, se todas as vezes que o nosso filho chora, a gente manda ele engolir o choro. Se todas as vezes que seu filho sente raiva, você simplesmente bate nele. Se todas as vezes que seu filho sente medo, você chama ele de frouxo. Sabe o que é que está acontecendo? Ele está interiorizando isso. E às vezes, quando chega numa fase mais de adolescência, quando chega numa fase adulta, ele já está com isso tão dentro dele que ele não vai conseguir expressar para ninguém. E é muitas vezes isso que faz a pessoa cair numa depressão. É muitas vezes exatamente esse não expressar que vai fazer a criança se isolar. Às vezes crianças começam a comer demais. Às vezes crianças não querem se relacionar com o outro. Por quê? Porque está somente interiorizando. Ele não consegue colocar para fora. Seu filho precisa dizer o que ele está sentindo. Seu filho precisa dizer. Irmão, se seu filho não pode confiar em você para dizer que está sentindo medo de alguma coisa, ele vai confiar em quem? E é exatamente às vezes por ele não ter o espaço de expressar as emoções, que às vezes até entra mesmo esse aspecto do abuso. Às vezes tem pessoas abusando na escola, às vezes tem pessoas fazendo bullying na escola e ele não consegue dizer para você. Por quê? Porque você é a pessoa que não deixa nem ele chorar. Então, dê espaço. Muitas vezes o que você vai precisar com seu filho antes de dormir é você exatamente começar a fazer perguntas. Filho, e às vezes a gente só pergunta assim: filho, como é que foi na escola? E ele vai responder: foi bom. Mas você precisa fazer perguntas estratégicas. Filho, na sua escola, foram todos os seus colegas? Faltou alguém? Você sentiu falta de algum colega? Aconteceu alguma coisa diferente? No recreio, qual foi a coisa que aconteceu que você mais gostou? E tem alguma outra coisa que você não tenha gostado? Você precisa abrir diálogo com a sua criança, com seu filho. Assim também como com o seu cônjuge. Porque se não tiver cuidado, se você não é uma pessoa que tem a prática de dialogar, simplesmente ficam duas pessoas distantes, vivenciando suas vidas, e às vezes tem coisas lá dentro que a pessoa quer falar, mas não tem esse espaço.
E você vai ficando com aquelas emoções, isso vai te fazendo mal. Irmãos, expressa, coloca para fora. Por mais difícil que às vezes você acha, por mais assombroso que seja para você, mas é como eu falei, as emoções, elas precisam ser expressas. Outro passo que é muito importante, se tratando das emoções, é você olhar para a pessoa, você olhar para o seu filho além daquele comportamento, né? Seu filho gritou com você, seu filho está muito agressivo dentro de casa, seu filho está fazendo algum comportamento inadequado. Irmãos, não existe somente aquele comportamento, existe alguma coisa por trás desse comportamento. E você precisa olhar além. Por que seu filho está tão agressivo? Por que seu filho está chorando exageradamente? Seu filho só chora, só chora, só chora. Eu não aguento esse menino porque ele só faz chorar. Como eu falei, a criança, muitas vezes, ela não vai saber chegar para você e dizer assim, nossa, mamãe, hoje um colega fez isso comigo, né? Ô, papai, eu estou percebendo que você está ficando muito tempo no seu celular e eu estou necessitando de atenção. Ele não vai dizer para você assim com essas letras. Mas às vezes ele vai ficar pulando no sofá, que você disse para ele não pular. Às vezes seu filho vai entrar nessa choradeira. Sabe por quê? Somente para você olhar para ele. Então, muitas vezes esse comportamento é um reflexo de uma necessidade emocional que ele está sentindo. Então, se você é um pai que não é presente no seu filho, se você não é aquele pai que dedica aquele tempinho para jogar futebol, se você não é aquela mãe que dedica aquele tempinho para conversar com sua criança, se você é um pai ou uma mãe que não tem esse costume de separar um tempo para o seu filho, você está deixando de suprir uma necessidade emocional dele. Irmãos, muitas vezes é muito comum para a gente entender as necessidades dos nossos filhos, como, por exemplo, meu filho precisa comer, meu filho precisa tomar um banho, meu filho precisa dormir. E isso a gente faz. Meu filho precisa ser colocado numa escola. A gente ensina os números, a gente ensina as letras, mas a gente não sabe ensinar para o nosso filho sobre aquilo que ele sente. Irmãos, tão importante quando a gente dá comida para o nosso filho é a gente dar um abraço. Tão importante quanto a gente dá um banho para o nosso filho é a gente dizer que o ama. Porque eu estou suprindo uma necessidade física dele quando eu dou um banho, mas quando eu digo que eu te amo, eu estou suprindo uma necessidade emocional. Eu não tenho coragem de deixar meu filho 24 horas sem comer. Alguém aqui tem? E por que a gente tem coragem de deixar o nosso filho 24 horas sem receber um abraço? Porque a gente não se incomoda se o nosso filho passar uma semana sem escutar um eu te amo. Sem comer uma pipoca com a gente. Então a gente precisa entender, isso é prioridade, tanto quanto comer. São necessidades, irmãos. E se seu filho não comer, ele vai morrer? Se seu filho também não for abraçado, não for beijado, não escutar que você o ama, ele também morre emocionalmente. Aí quando chega na fase adulta, se torna aquela pessoa estranha. E você não sabe por quê. Mas é por quê? Porque existem necessidades que ficou lá dentro. Existe uma criança que morreu. Existe uma criança que não se desenvolveu. Talvez eu conversando com você agora, você seja exatamente essa pessoa que não teve isso dos seus pais. E você esteja dizendo, nossa, realmente, como isso fez falta na minha vida. Irmãos, mas a gente não precisa manter o ciclo. A gente, na verdade, precisa quebrar o ciclo. E é isso que Deus faz com a gente. Não é na nossa força, não é na nossa própria habilidade. Talvez seu pai possa ter sido um carrasco com você, sua mãe possa ter sido brava com você, é uma pessoa que nunca disse que te amava, mas você não precisa repetir isso com os seus. Nós temos o amor de Deus. Nós temos consciência da natureza. Nós temos agora, irmãos, acesso à palavra. Então, eu tenho toda a capacidade, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a unção, eu tenho toda a graça para fazer uma nova história.
Meus filhos não precisam construir o que eu construí. Eles podem construir algo melhor. Irmão, seu pai e sua mãe deu o melhor que ele tinha. Agora é sua hora de dar o melhor que você tem. Amém? E o seu melhor não é baseado na sua história. O seu melhor não é baseado na sua personalidade. O seu melhor não está limitado a quem você é. O seu melhor está baseado no poder e na unção que vem dele. Na graça e na natureza que ele te deu. Então talvez você não tenha um exemplo de um pai na sua vida, de um pai presente. Mas eu vou te perguntar, de que pai você está falando? Porque o pai que eu conheço é um grande exemplo para mim. Amém? O pai que é o seu pai, ele pagou um alto preço por você. Ele é uma pessoa que te serviu. Ele é uma pessoa que te amou independente de. Irmãos, então, nós temos o poder e a capacidade para fazer isso também. Amém? Diga assim, a habilidade está dentro de mim. E por último, sempre, todas as vezes que você for agir com seu filho, seja para corrigir, seja para conviver, faça baseado na palavra e seguindo o seu coração. Irmão, se tem uma forma que vai nos ajudar a não falhar, é a gente sempre seguir o nosso coração. Irmãos, você foi ignorante com seu filho, você foi agressivo com seu filho, de repente você percebeu que agiu errado, tem alguma coisa arranhando lá dentro? Volta, pede perdão. Você não precisa deixar essa marca na vida dele. A mesma coisa com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Você foi agressivo, você agiu de uma forma que você não queria, você foi impulsivo. Volta, pede perdão, se reconcilia. Amém? Meu tempo aqui, ó. Ainda há tempo. Talvez você tenha escutado essa ministração e diga assim, nossa, até hoje eu fiz tudo errado. O que é que eu faço, meu Deus? Deus está colocando um novo caminho diante de você. Deus está entregando a você uma nova página. E tudo aquilo que você não sabia, talvez você não conseguisse fazer, Deus vai te trazer luz. Deus vai trazer instruções. Dedica tempo a se consagrar para Ele. Por último, eu queria somente ler esse versículo. Salmos 19, versículo 7. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Se você é inexperiente, se você tem uma alma que precisa, ser restaurada, Deus está aqui para isso. Deus não leva em consideração o seu passado, Deus não leva em consideração os seus erros. Sabe, quando Ele olha para você, sabe o que é que Ele vê? Ele vê a obra que Ele fez. Ele vê a obra que Ele fez. E a obra dele foi plena, a obra dele foi perfeita. E Ele está olhando para você e dizendo assim, ó, você é capaz. Você é capaz de ser um bom pai. Você é capaz de ser uma boa mãe. Você é capaz de ser um bom filho. Porque a minha capacidade está em você. Amém? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Amém? É uma honra e o meu desejo é que vocês continuem avançando, que vocês continuem crescendo e sempre procurem em Deus agir de forma assertiva quando as emoções surgirem. Amém? Muito obrigada.